Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 17 de dezembro, nós vamos meditar de Hebreus, do capítulo 5 ao capítulo 7. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 5, nós vamos falar do sacerdócio de Cristo, que é a antiga aliança, né? E nós vamos ver o objetivo muito claro do livro de Hebreus, que é exaltar Cristo. E ele começa assim: por todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo quanto de si mesmo. Então ele está falando do antigo sacerdote, segundo Levítico 9 e 7. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu em Arão, né? Nosso primeiro sacerdote, irmão de Moisés, né? A gente viu a consagração dele, né? E da sua geração, dos seus filhos, em Êxodo 28. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei, como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, né? Está em Salmo 110. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí, a este respeito, temos muitas coisas a dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, agora deveis ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, como também o mal. E aí no capítulo 6, ele vai trazer uma exortação ao progresso da fé. Então aqui ele faz, né, uma crítica, que eles já deveriam não estar sendo sustentados por leite, que houve um retrocesso, não é? E ele diz aqui, né, e os trata como crianças. Então era necessário para a criança o alimento do leite, né? Porque o alimento mais sólido seria para o adulto. E aí ele começa no capítulo 6 dizendo: por isso, pondo de parte os princípios elementares de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, que é a base inicial de obras mortas e da fé em Deus, no ensino do batismo, na imposição de mãos, na ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isto faremos se Deus nos permitir. É impossível, pois,
que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e nos poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo-os à ignomínia. E ele continua, porque a terra que absorve a chuva que frequente cai sobre ela, produz erva útil para aqueles por quem é também cultivado, recebe a bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição e o seu fim, e é queimada. Então, ele está fazendo aqui uma comparação, não é? De você ter recebido o evangelho e tomado isso para si, crer na cruz de Jesus, no sacrifício de Jesus, e a partir daí você ter um progresso na sua fé. Só que ele compara como um campo que recebe a água da chuva, produz erva que seja útil, né, comestível, e outra que cresce sim, mas ele fala que cresce abrolhos e espinhos, coisa que para nada serve, a não ser queimado. E aí, coisas melhores, né? Ele vai falar sobre os pertencentes à salvação. Quanto a vós outro, todavia, ó amados, estamos persuadidos nas coisas que são melhores e pertencem à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto, para dar esquecido do vosso trabalho e do amor que enviastes para com o seu nome, para servistes e ainda servir aos santos. Desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. E aí ele vai falar da imutabilidade das promessas de Deus, né? Então, um atributo de Deus é sua imutabilidade, ele não muda. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Promessa que ele deu a Abraão, que está registrada em Gênesis 22, versículo 16 e 17. E assim, diante de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. E ele continua: pois homens juram pelo que lhe és superior, e o juramento servindo de garantia para eles, a fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs em juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Que coisa linda, não é? A qual temos por âncora da fé, segura e firme, que penetra além do véu. Onde Jesus, como percussor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí, ele no capítulo 7, ele vai falar, né, que Melquisedeque tipifica Cristo. Olha só, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis e o abençoou,
para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta como rei da justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Quem é esse, né? Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Então, de quem nós estamos falando? Do próprio Jesus. Olha que revelação extraordinária, né? E esta visitação, quem teve a oportunidade de ter? Abraão, né? Lá nós vimos isso em Gênesis 14, esse encontro de Abraão com esse rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. E ele vai aqui nos dar a justificativa, o porquê que Jesus é sacerdote pela ordem de Melquisedeque e não pelo sacerdócio levítico segundo o sacerdócio de Abraão. Olhe só, considerai, pois, como era grande este a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdote, têm mandamento recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e o abençoou, o que tinha promessas. Evidente é hora de qualquer dúvida que o inferior é superior pelo... Vou ler de novo. É evidente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimo, porém ali aqueles que se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Então ele está falando de uma ordem sacerdotal que é anterior à ordem sacerdotal da tribo de Levi. E aí ele vai falar que o sacerdócio levítico tem fim, mas o de Cristo é eterno. Se, portanto, a perfeição houvesse sido mediante ao sacerdócio levítico, pois nele baseava o povo que recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse um outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, a que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança da lei, porque aquele a quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Nós vimos que o sacerdócio segundo Arão era da tribo de Levi. O sacerdócio da ordem de Melquisedeque, Jesus, vem da tribo de Judá. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdócio. E isso é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso
fala-se sobre uma profecia de Jesus, né? Em Salmo 110:4, já falando da vinda do Messias e da ordem sacerdotal trazida através de Jesus, estabelecendo um novo tempo, não pela lei, mas pela graça. Quão grandiosidade, quão profundidade nós temos no texto de Hebreus. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos. Queremos estar rendido a Ti sempre, reconhecendo que Tu és, Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Colocamos diante de Ti tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.